Pessoal, hoje eu vou convidar vocês a fazer um passeio junto comigo. No ano passado, na Longevidade Expo Forum, a gente fez o Smart Loft, que era físico lá, então a gente podia entrar e passear. E dessa vez, em função da pandemia, tudo está digital e virtual, então nós viemos trazer uma casa virtual também para vocês. E eu vou conseguir demonstrar muito do que o professor Chau falou. E outras novidades que eu fico correndo atrás. Então eu vou compartilhar e vocês precisam permitir que eu compartilhe a minha tela, senão a gente não consegue fazer este passeio. Vamos ver se eles não permitiram ainda. Bom, enquanto eles estão tentando ajustar, eu sempre escuto muito e vejo muitas soluções de casas para os idosos, que a coisa mais básica que tem, que são as dimensões dos espaços, são subdimensionados. Então, quando a gente vai envelhecendo e a gente precisa de um espaço maior para circular, seja com um andador, uma cadeira ou simplesmente para ficar mais fácil, a gente tem que reformar, tem que fazer alguma coisa. Então, como o professor Chau comentou, a gente tem que pensar nisso antes. Pensando nisso, eu desenvolvi uma casa. Eu continuo sem poder compartilhar a minha tela. E aí o pessoal não vai conseguir ver a casa. Tem que compartilhar, tem que permitir, né? Então eu desenvolvi uma casa pré-fabricada, que pode ser instalada em qualquer lugar, uma casa de 2 dormitórios, que ela já vem preparada, e o segundo dormitório, inclusive, ele é reversível. Aqui eu vou demonstrar ele como escritório, mas vocês vão poder observar que o banheiro, inclusive, ele pode ser usado como lavabo ou como suíte, se você quiser converter esse segundo quarto em quarto mesmo, o escritório em quarto. Vamos ver aqui se a gente consegue agora. Não estão me permitindo compartilhar minha casa lindona. Então eu vou continuar falando algumas coisas enquanto isso que eu acho importantes. Uma das coisas que o professor Chau levantou, e eu concordo muito, é a questão do monitoramento e a resistência a ele, né? Ninguém gosta de ficar com essa sensação de estar sendo monitorado por câmeras e tudo mais. Quando eu fiz a Casa Cori em 2018, que eu fiz o estúdio da longevidade, eu testei várias teorias, e uma delas era essa. Então lá tinham câmeras em várias situações. E eu fiquei lá muito tempo, escutei bastante os idosos que estavam caminhando e passando por lá, e essa foi uma das reclamações realmente que eles me passaram na época, e desde então eu venho procurando alguns sistemas de monitoramento com duas características: uma que seja menos invasivo, mas que a gente consiga manter algum nível de segurança e de alerta, e outro, pesquisando muito referente às novas tecnologias e em relação à inteligência artificial, para que a gente tenha uma tecnologia que precise cada vez menos da ação do usuário para que haja uma reação por parte da tecnologia. Por que eu falo isso? Porque a gente tem soluções hoje no mercado para casos de emergência, que a gente tem o relógio com botão, a gente tem botões de pânico no banheiro, a gente tem aqueles pingentes, só que todas essas ferramentas, elas dependem da ação do usuário. Então eu preciso apertar o botão do relógio, eu preciso apertar o botão de emergência, e mesmo o pingente, que tem alguns que já tem o sensor de queda, eu preciso que o usuário vista o pingente. Então, se ele de manhã se esqueceu de vestir o colar, ou não quer por algum motivo, aquela solução de segurança, ela já não vale mais. Então, eu vim trazer para vocês hoje, assim que eles permitirem que eu compartilhe a minha tela,
algumas soluções interessantes. Então, eu estou contando para vocês algumas coisas que vocês vão ver na casa. A grande estrela da casa é um sistema de monitoramento não invasivo linkado ao sistema de automação. Então, você não percebe. Primeiro que você fala quando você quer ser monitorado. Eu gosto muito do conceito da casa que envelhece com você. Então, você tem a infraestrutura pronta e, na realidade, você pode acioná-la à medida que for necessitando. Você não precisa colocar tudo de uma vez. Agora vai, fiquei feliz. Vocês também devem estar na expectativa. Voilá! Flávia! Flávia, eu vou te contar que você estava falando assim, o pessoal não quer que eu compartilhe a tela. O pessoal estava maluquinho aqui nos bastidores, querendo que você compartilhasse a tela. Não, é que quando eu clicava no botão para compartilhar, ele estava desabilitado para mim. Mas agora deu certo. Agora deu certo. Desculpa pela falha técnica, pode dar sequência então, Flávia. Imagina, tem muito do que eu estou falando, a gente vai ver agora na prática mesmo, né? Estamos curiosos. Então vamos lá. Então temos aqui a nossa casa, sejam bem-vindos. Essa casa, ela vai estar disponível no site do evento, da longevidade.com.br. Vocês vão poder passear por ela e vão poder ir no ritmo de vocês, tá? Então, ela tem muita informação. E se vocês quiserem também, vocês podem ir no nosso site, que é o tuai.casa, e essa casa também vai estar lá para vocês passearem por ela. Vocês vão ver que vai ter um monte de botõezinhos, porque como tem muita informação, eu vou ter tempo de falar tudo aqui. Então, vocês podem depois entrar com calma e passear na casa. Então, quando vocês clicarem num botãozinho, vai aparecer uma explicação sobre aquele quesito principal. Por exemplo, aqui a gente tem um balãozinho que eu estou falando, cuidado com os tapetes, porque vocês vão ver que tem alguns tapetes. Então, por exemplo, nessa casa eu adotei uma solução que é nivelar o tapete com piso ou porcelanato ou piso vinílico, onde ele é colado no contrapiso, então você não tem borda, não tem ponta soltando, para reduzir o risco de queda, mas ainda assim conseguir aproveitar as características acústicas do tapete e até de humanização. Então, eu fiz uma casa com janelas amplas, que a gente pudesse ter contato com a área externa. Então, a gente entrou lá na porta, a gente tem um ambiente integrado entre a sala de jantar e a sala de estar. Vou mostrar para vocês aqui algumas soluções interessantes que até fazem conexão com a apresentação do professor Shaw, de coisas inteligentes que podemos ter. Então, ele comentou do aspirador de pó. Esse modelo de aspirador de pó, ele é interessante porque ele consegue reconhecer não só objetos fixos, mas também objetos animados, pessoas, animais, cachorros, e desviar a tempo. Porque uma coisa que eu sempre tinha preocupação era justamente do idoso tropeçar no aspirador. Então, hoje em dia, a gente já tem modelos que conseguem desviar do morador, caso necessário. Aí a gente fica pensando... Deixa eu ir aqui, voltar para o meio da casa. Depois vocês vão ver, é super divertido, gente, passear. Eu mesmo fiquei pirando nisso. Tem algumas coisas que são inteligentes que não são necessariamente ligadas a software, né, ou inteligência artificial. Então, por exemplo, a iluminação da casa. E por isso que eu gosto desse conceito da casa que vai envelhecendo. Você pode ter um sistema que a gente colocou aqui de calha, onde eu tenho, ele possibilita que eu instale vários tipos diferentes de lâmpadas, projetores. Então, eu posso, em um momento da vida, ter um tipo de iluminação, e eu posso ir reforçando e mudando a iluminação, simplesmente trocando os módulos internos dessa calha. Isso é uma arquitetura inteligente, porque eu não vou precisar reformar, mas a casa ela vai evoluindo junto comigo.
E aqui eu vou mostrar para vocês que era uma das grandes estrelas da casa, que é isso daqui. Ele é um sistema de sensor que vai sob o piso. E ele consegue identificar em toda a malha o caminhar, se a gente cai, se não cai, quais têm sido os trajetos feitos. Então, você está vendo aqui que a pessoa saiu da cama, ela está caminhando e aí ela caiu. Pá. E aí você pode conectar isso ao seu sistema de automação e ele avisa as pessoas. Então, olhando aqui, para vocês entenderem como funciona, ele é uma manta, tá vendo, flexível, que tem chips e conexões entre eles, você coloca no contrapiso, por cima dele você pode colocar qualquer tipo de piso, pode ser porcelanato, pode ser vinílico, pode ser qualquer coisa. E aqui um exemplo, por exemplo, de uma atividade diária de uma pessoa. Então você vê que às 4 horas da manhã, teve um pico, provavelmente ela levantou da cama para ir ao banheiro. Aí tem outro pico no período da manhã, quando ela levanta da cama, e ela mostra exatamente os trajetos que a pessoa faz e como ela faz, qual é o hábito da rotina. Isso pode ser muito útil, por exemplo, ser instalado em uma instituição de longa permanência, onde você consegue ter um monitoramento dos quartos em caso de queda sem ter câmeras lá dentro, né? Então, vamos voltar aqui. Porque você fala, que legal, e aí como é que isso funciona? Por exemplo, então agora a gente vai começar a imaginar que essa casa, ela está com esse sistema de monitoramento embutido. Então, quando ele percebe que eu estou chegando no corredor, eu tenho um corrimão aqui, e ela já entende que você está chegando e ela já ilumina o seu caminho. Então, ela vai te ajudando a manter a casa segura. E o inverso também. Então, quando você está no quarto, que está aqui no fim do corredor, então eu vou caminhando aqui, a gente estava na sala, aqui a gente vê o corrimão, né, que é o corrimão iluminado. Eu tenho, fora o corrimão iluminado, a casa ainda tem um rasgo para permitir iluminação natural na área de pisada durante o dia. Aqui vocês estão vendo que eu tenho a porta do lavabo, eu tenho o escritório e eu tenho o quarto no fim do espaço. Então, entrando aqui no escritório, vocês percebem que aquele lavabo, então a gente estava aqui no corredor, ele também pode servir para o quarto. Então, a gente entra aqui no escritório. E aqui eu exemplifiquei uma coisa que o professor Shaw falou, que era justamente a questão de fazer atividade física. Então, você ter uma cadeira que seja leve, mas estável, onde você pode ter a aula acontecendo aqui, você pode conectar aqui e você consegue observar a sua postura através do espelho. Agora, se você é mais ousado e mais tecnológico, eu vim trazer uma outra solução muito legal que saiu na Feira de Tecnologia desse ano, que é um projetor e você consegue, ele é portátil, você consegue conectar o seu telefone, seu iPad, o seu computador e refletir isso numa superfície, então você consegue projetar isso na parede e acompanhar os exercícios por ali. Mas o mais legal dessa peça é que quando você passa essa projeção para qualquer tipo de superfície, essa superfície, ela vira uma área ela vira um espelho do seu iPad, do seu iPhone, ou mesmo do seu computador, através de touch mesmo. Então, você imagina que você tem dificuldade de enxergar as letras miúdas no seu equipamento, e você pode levar isso para mesa de jantar, você pode realizar atividades cognitivas, de desenho. Então, aqui, por exemplo, ele está fazendo uma demonstração, onde ele está fazendo uma projeção, e aí ele tinha um aplicativo de um piano, então você podia, inclusive, usar o piano
Ou você pode acionar o Word também, que ele mostra um pouquinho mais aqui para frente. Deixa eu ver se ele está aqui. Mas, enfim, você consegue acionar o Word e fazer que a sua mesa de trabalho se transforme num teclado. Isso é uma ferramenta muito útil e é uma nova forma da gente ver. Então, você pode ter no seu escritório. Aí vamos continuar nossa caminhada. Então, a gente voltou aqui para o corredor. Vamos entrar no quarto, porque o quarto tem umas coisas muito legais. Então, aqui a gente tem um quarto espaçoso. E vocês reparem depois nos passeios essas dicas que eu vou colocando. Então, garanta que a circulação ao lado da cama tenha 90 centímetros. Cada mobiliário desse, ele tem uma pegadinha e umas explicações para eles de coisas que a gente pode usar ou não. E essa cama, ela não é uma simples cama. Então, ela é uma cama que ela tem um monte de coisa e ela também está conectada ao sistema de automação. Então, ela tem sensores no colchão que ela acompanha o seu sono, ela consegue monitorar o seu sono, ela acende uma luz devagarzinho para te acordar devagar. Ela também entende quando você levanta da cama e acende uma luz balizadora. Ela tem uma luzinha de leitura e vocês vão ver que ela tem uma tela de projeção que abaixa e tem até uma cortina lateral. Ela é muito legal. Então, aqui tem um videozinho. Então, olha aqui, a luzinha que acende à noite quando você levanta. Ela tem o colchão articulado, você consegue fazer os controles pelo celular, tem esse projetor que você consegue assistir a TV daí ou conversar com as pessoas daí. Então, se você também é uma pessoa acamada, ela te traz outras possibilidades. Então, aqui tem a questão do controle da cama. Ela também tem a opção de fechar e te dar privacidade, se quiser, mas o que eu mais gosto dela realmente é essa luz que está embutida nela, principalmente à noite, para a gente ir ao banheiro. Então, aqui mostra, a gente tem como controlar todas as luzes, ela também controla o seu ciclo de sono, ela consegue perceber até seus batimentos cardíacos. Isso são informações importantes, e até o seu peso ela consegue identificar. Então, essa é uma peça muito legal. Então, você pensa também que lembra que a gente está com um sensor embaixo do nosso piso, né? Então, que a gente vira, a gente tem aqui o banheiro. Uma das coisas que a gente tem quando vocês estiverem passeando pela casa, percebam que tem aqui do lado um ícone que é uma planta da casa, tá? Toda vez que vocês clicarem, ela vai mostrar os sistemas, todo o sistema de automação. Então, você tem esse reconhecimento de queda em toda a casa, tem os controles de iluminação que acendem e apagam naturalmente em função do que você caminha, os controles de temperatura. Então, a gente estava entrando aqui no banheiro, né? Aí fala assim, mas você tem um controle de temperatura no banheiro? Por quê? Você imagina no inverno, né? Tá muito frio, e aí você entra, e um dos problemas enfrentados pelas pessoas idosas é justamente a perda de sensibilidade na pele, e acontece muitos problemas de queimadura da pele por colocar água muito quente. Se a gente consegue compensar, deixando o ambiente numa temperatura mais agradável e controlada, ele com certeza não vai ter necessidade de usar o chuveiro tão quente assim, né? Então, vamos voltar lá para o nosso banheiro. Vou achar ele aqui, nosso banheiro está aqui. Então, o banheiro, ele tem todo o sistema de queda no banheiro inteiro. Então, mesmo que a pessoa ela caia e perca consciência eventualmente, e ela não consegue apertar o botão,
o sensor de queda vai perceber. Aqui eu já estou dando alguns spoilers de peças de design que eu estou desenvolvendo junto com a Deca, que são barras de apoio com acessórios. É uma linha que a gente está chamando de linha paralela, que eu desenvolvi junto com a designer Mariana Quinelato. E aí a gente tem ela de vários tons, vários tipos de acessórios, tem caixinhas, tem um monte de coisa para que a gente possa usar essas peças fora do ambiente de banheiros. Então lá no corredor, por exemplo, a gente tinha essa linha. Dando outro spoiler de uma bancada acessível em porcelanato que a gente está desenvolvendo com a Porto Belo, que eu consigo tanto atender uma pessoa cadeirante quanto uma altura mais alta para quem usa a bancada em pé. E aí tem um espelho super legal que eu não vou contar, depois vocês entram lá. Tem isso daqui, eu quero que vocês entrem, descobrem o que é. A barra de apoio aqui, ó, como acessório, ela é barra de apoio para sair do box, mas você ainda pode colocar toalha, roupa, tudo mais para passear. Deixa eu ver aqui só como é que eu tô de tempo, para eu não passar, porque tem tantas informações. Ó, cheguei no meu tempo. Então tem um monte de coisa importante. E aí acho que o único lugar da casa que eu não passei... Ó, gente, eu pincelei o que tem nessa casa, viu? Para saber mesmo, vocês têm que entrar lá e passear por ela. E aqui na lavanderia, que tem uma coisa muito legal também, que é um varal automático, que ele pode ser comandado por voz, ou por controle remoto, ou por botão, que você pede abaixe varal, e aí ele abaixa, né, através do sistema da Alexa, do Google Home, você enche o varal e você pede suba varal, e ele sobe varal. Esse daqui eu fiquei atrás dele durante muito tempo, por causa da minha mãe, que sempre me perguntava, eu via nela dificuldade para levantar o varal extremamente pesado, né? E quando estava cheio com as roupas molhadas, e eu ficava atrás de uma solução. E aí encontrei essa. Então, para não estourar o tempo, eu convido vocês a irem no site da Atuai.casa para visitarem a casa e descobrirem tudo que ela esconde lá, ou no próprio site do evento, que a casa também vai estar lá. Obrigada. Opa! Muito bom, parabéns pelo projeto, Flávia, maravilhoso. Muito obrigada, doutor Chau, também. Ótimo painel. Obrigada.